arquivar o meu processo sem me intimar para me manifestar. O meu processo transitou em julgado lá na turma recursal, voltou e ele foi arquivado. Simples assim, tudo em um dia só. Essas são algumas das dúvidas que um colega advogado passou para aqui, deixou aqui nos comentários dos vídeos aqui do canal e disse que tinha acontecido isso com ele. E eu fiquei pensando, vou fazer um vídeo explicando, não só para os advogados iniciantes, mas também para os clientes que acessam o processo e verificam, poxa, ele vai e se depara com um processo arquivado. Ele ganhou a causa e simplesmente do nada, ali olha lá no sistema, seja no PJE ou seja em outro sistema, ele olha no sistema e o processo é arquivado. Uai, será que o meu advogado foi irresponsável? Será que o meu advogado perdeu o prazo? Será que ele não está acompanhando o meu processo? Calma, eu vou elucidar todas essas dúvidas para vocês. Se você não me conhece, eu sou a Marli, sejam muito bem-vindos ao canal. E se você já é o meu inscrito ou você já vem me acompanhando aqui, deixa aqui nos comentários, doutor, tô acompanhando seus vídeos, para eu saber quem é dos meus inscritos aqui que está acompanhando. Então, hoje nesse vídeo, eu vou explicar para vocês como é que funciona e alguns dos percalços práticos que um advogado se depara no dia a dia da advocacia. Neste caso, eu vou ler a pergunta dele primeiro, e depois eu vou explicar passo a passo de cada coisa que ele falou, porque alguns de vocês aí do outro lado podem não entender algumas das palavras que utiliza no dia a dia da advocacia. Vamos lá. Boa noite, doutora. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Desde já agradeço pelos muitos vídeos. Sim, são quase 500 vídeos. Tem me ajudado bastante. Eu estou iniciando na carreira. Há pouco tempo atrás era eu iniciando na carreira. Gostaria de tirar uma dúvida, se possível. Tive um processo parcialmente favorável no JEC. JEC é Juizado Especial Civil, que foi para decisão na turma recursal. Turma recursal é o segundo grau, quando o processo está no juizado especial, seja da fazenda ou seja civil. Quando a gente perde ou quando a gente ganha, uma das partes ganhou ou perde, vai se recorrer por meio de recurso nominado para a turma recursal. A turma recursal é composta por juízes e não por desembargadores. Eles são juízes que entram lá na turma recursal para decidir. Lá são 3 juízes que vão decidir sobre a sua reclamação. Então, você vai estar reclamando lá para a turma recursal. O juiz de primeiro grau deu ou não deu, ou deu parcialmente o que você estava pedindo, aí você vai reclamar lá para os chefões. Então, isso é turma recursal. A sentença foi mantida, mas quando retornou, o JEC transitou em julgado com baixa definitiva. Aí deu a baixa no mesmo dia. Ele disse aqui. Primeiro, trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso, não cabe mais reclamar. Então, trânsito em julgado era aquilo que ficou lá escrito, é aquilo que vai permanecer. Trânsito em julgado é isso. Apesar das partes terem sido intimadas, não houve abertura para cumprimento de sentença ou ordem de pagamento. Todas as manifestações do juiz leigo ocorreram tudo no mesmo dia. Depois que o processo transita em julgado lá na turma recursal, ele retorna para onde ele nasceu, para onde ele surgiu. Em regra, o juiz intima as partes para vir ao processo se manifestar. Ou seja, ele dá normalmente 5 dias, mas tem juiz que dá 10, tem juiz que dá 15, depois que volta a turma recursal para as partes se manifestarem. Ou seja, para as partes, a parte que ganhou, apresentar o cumprimento de sentença. O advogado daquela parte que ganhou vai apresentar o cumprimento de sentença. Então, se você aí é o advogado que ganhou, você vai ter que ir lá analisar a sentença. Vamos ver. Se a sentença tiver obrigação de fazer, ou seja, se tiver alguma coisa para implantar, algum direito para implantar, ou algo a ser feito, a gente vai primeiro pedir para o juiz que determine a implantação do direito. Implantou o direito? Vamos começar a fazer os cálculos. Doutora, no meu caso, não tinha direito a ser implantado. Como é que fica? Aí você já vai apresentar os cálculos de acordo com o que foi determinado na sentença ou o que foi determinado no acórdão. Se a sentença foi mantida, se ela foi mantida, você vai requerer para o juiz e apresentar os cálculos de acordo com o acordo. Se o acordo ou a sentença que transitou em julgado determinou que era para calcular de acordo em INPC, que é a forma de correção monetária, se falou para usar juros de 1% ao mês, né, da data, enfim, tem que analisar a sentença e apresentar o cumprimento de sentença de acordo com o que está lá determinado na sentença ou no acordo que transitou em julgado. Doutora, não sei fazer isso. Não sei fazer cálculo. O cálculo é complexo, o cálculo é difícil.
Não sei fazer. Como é que fica desse caso? Infelizmente, no juizado especial da Fazenda e no juizado especial civil, que é o juizado normalmente para causas do consumidor ou causas de menor valor, causas até 40 salários mínimos, lá no juizado, infelizmente a gente tem que apresentar o cálculo. Os cálculos é apresentado pelo advogado que ganhou a causa, que tem cálculos a se apresentar. Doutora, mas eu não sei fazer o cálculo. Gente, infelizmente a gente tem que aprender. O advogado tem que dar aí uma estudada, pesquisar e aprender como é que faz o cálculo. Aí ele vai apresentar o cálculo para o juiz e nesse cálculo o juiz vai analisar e vai intimar a outra parte para vir no processo apresentar se ele concorda ou não concorda com aqueles cálculos. Vai apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. Se ele concordar com os cálculos, ótimo, ele já vai vir com a petição de concordância e provavelmente com o pagamento. Agora, não concordei com esses cálculos, esse cálculo aí tá errado. Ele vem, se manifesta, explica por que o cálculo está errado e apresenta já um novo cálculo. Então, essa questão aí de ter dado a baixa definitiva no processo já aconteceu muitas vezes aqui conosco no escritório, mas aconteceu conosco normalmente quando volta, eles arquivam sem a gente perceber. Quando isso acontece, a gente faz dessa forma. Mas não é comum isso acontecer. Eles intimam a gente para a gente se manifestar no processo, para apresentar o que tiver que apresentar, pedido de cumprimento da obrigação de fazer ou os cálculos já atualizados para outra parte já vir e pagar. Mas também já vi, em um ou outro caso bem raro, arquivarem o processo sem que a gente seja intimado para apresentar o cumprimento de sentença. E quando acontece isso, a gente pede o cumprimento de sentença, liga lá onde está o processo e fala, olha, eu apresentei o cumprimento de sentença, estou solicitando que o processo seja desarquivado, que seja encaminhado à conclusão, para que o juiz possa analisar o meu pedido do meu cumprimento de sentença. Então é desse jeito que funciona na nossa vida de advogado. Não é fácil, a gente se depara com essas questões diariamente. E assim, eu percebi nesses 8, 9, 10 anos de advocacia que esses erros, tanto do judiciário, porque o judiciário é composto por pessoas, e pessoas erram. Esses erros do judiciário, tem muito processo, a gente não consegue acompanhar de uma forma tão hábil, de uma forma tão ligeira, de uma forma correta os processos que nós temos. E aí o que acontece? Às vezes acontece esses percalços, como é o arquivamento definitivo de um processo, sem que haja cumprimento da sentença. E isso é muito prejudicial porque atrasa muito. Ressaltando uma informação importantíssima: processos que ficarem arquivados por mais de 2 anos sem a movimentação, sem o pedido do advogado, eles prescrevem. Se chama prescrição intercorrente da execução. Ou seja, você tem 2 anos para executar a sentença. Não executou a sentença, ocorre a prescrição. Então isso é muito prejudicial, tanto para nós advogados, quanto para os nossos clientes que estão aí confiando no nosso trabalho, esperando que seja positivo. Então era isso que eu tinha para dizer acerca desse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa a inscrição de vocês aqui, ó. Se inscreve aqui. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que assim que eu conseguir, eu prometo responder você. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo, gente. Tchau, tchau.